Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que o advogado do Trump estava dando entrevista na CNN e eis que a Basília, a jornalista da CNN, faz uma pergunta para ele, ou melhor, ela tenta induzir que o Trump e o advogado está fazendo uma ofensiva contra o Alexandre de Moraes aqui no Brasil. E ele rebate, foi meio que um bate-boca ali. Ele rebate dizendo que não é uma ofensiva dos Estados Unidos, na verdade, e das empresas, né? Que ele está defendendo. Na verdade, é uma defensiva. É ao contrário, não é uma ofensiva, é uma defensiva das empresas e dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes. Você vai ver isso e muito mais neste vídeo, portanto se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Se liga aí! Atenção para essa entrevista que a gente começa agora. Entrevista mais uma importante aqui no live. A gente vai falar sobre a decisão da Trump Media, que é a empresa ligada ao presidente Donald Trump, e a Rumble, que é uma plataforma de rede social, transmissão de vídeo, que acionaram a Justiça dos Estados Unidos para que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo seja responsabilizado por suposta censura a cidadãos e empresas americanas e americanos. Apuração do analista Caio Junqueira, que é destaque em nosso site. Nós estamos agora com o advogado da empresa de Trump, Martin De Luca, ou Martin. Se eu tiver errado a pronúncia aqui, já desculpe a deselegância. Obrigada pela gentileza de estar conosco aqui na CNN Brasil. A nossa ideia é entender melhor como ocorre esse processo e em que esse processo é embasado. Começo lhe perguntando isso, então, doutor. É embasado em que todo esse processo? Bem-vindo aqui à CNN. Obrigado. Obrigado por me receber. A ação de hoje é uma emenda, né, a ação original que a gente entrou em fevereiro, mas incorpora novos elementos. Essa nova ação que a gente entrou hoje incorpora diversos exemplos de cidadãos americanos ou residentes dos Estados Unidos ou dissidentes políticos que estão se manifestando em território dos Estados Unidos, que são alvo de as ordens, os mandados de censura sigilosos do ministro Alexandre de Moraes. Também incorpora as referências sobre o que tem se desenvolvido com o Departamento de Estado, com um pouco as sanções que foram anunciadas ontem com juízes da Corte Penal Internacional, e, finalmente, com a carta do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, encaminhada para o ministro, na qual explica detalhadamente por que, baixo a lei americana e baixo os tratados bilaterais entre Brasil e os Estados Unidos, as ações do ministro estão fora da lei. As ações de encaminhar um mandado sigiloso de censura para empresas americanas por e-mail, sem notificar, aliás, pedindo sigilo para que não seja informado o governo dos Estados Unidos, é uma violação da Constituição dos Estados Unidos, é uma violação das leis federais dos Estados Unidos e, obviamente, é uma violação do Tratado Bilateral de Assistência Legal Mútua entre Brasil e os Estados Unidos. Então, a nova ação emenda para responsabilizar o ministro por essas ações. E o que acontece? Quando um funcionário público está atuando de uma forma que a pessoa sabe que é ilegal, que está fora dos seus poderes, né, como funcionário público, então isso é conhecido juridicamente como atos ultra vires, né? Quer dizer que você está atuando fora da sua autoridade legal. Quando você atua fora da sua autoridade legal, nos Estados Unidos e em diversos outros países, esse funcionário público pode ser responsabilizado pessoalmente pela conduta. Então, a gente, nessa ação, está pedindo danos reparatórios e pedindo que o Alexandre de Moraes, pessoa física, seja responsável por esses danos, né? Isso acontece quando um funcionário público atua fora do marco legal que ele pode. Então, por exemplo, eu fui procurador federal nos Estados Unidos, em Nova York, vários anos.
como procurador federal, se eu faço um mandado de busca e apreensão com a assinatura de um juiz na casa de alguém e alguém é ferido durante essa busca e apreensão, essa pessoa pode processar o Estado, pode tentar processar eu como procurador, mas eu tenho imunidade como procurador, né? Agora bem, por quê? Porque eu segui o protocolo. Se eu, como procurador federal, autorizo um mandado de busca e apreensão para a Polícia Federal na casa de alguém, e eu falo, esquece da assinatura do juiz, não precisa de nada, eu como procurador te falo que você pode, fica tranquilo. E alguém é ferido, essa ação, como eu sei que estou atuando contrário à lei, como eu sei que estou atuando de uma forma que não é permitido, eu posso ser responsabilizado, pessoa física, não tenho o mesmo tipo de imunidade, e ser responsabilizado para eu, pessoa física, pagar os danos causados para a pessoa que foi ferida, né? Ou Então, seja, aqui o que temos é uma... tem outros... Isso, por favor, Basília. É isso, até para a gente não perder o sinal do senhor. Tem outros processos, né, também movidos pela Trump Media e a Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes. Essa notícia de que os senhores buscaram um tribunal na Flórida para questionar atos supostamente de censura do ministro do Supremo Tribunal Federal, ela já se repete há um tempo. Então, são ofensivas jurídicas dos senhores lá na Justiça dos Estados Unidos contra um membro do Judiciário brasileiro. Então, eu queria que o senhor explicasse para nós, inclusive, o que aconteceu. São quantas ações, quantos processos até aqui, seja no caráter original ou de adendo, os senhores já apresentaram contra o ministro Moraes na Justiça americana, e qual a viabilidade disso, de uma condenação vir em 2025? Bom, só para esclarecer, é só uma ação, não são múltiplas ações. O que a gente fez foi incorporar novas alegações e novos pedidos para a juíza no mesmo processo que a gente começou em fevereiro. Esse processo continua ativo, tá? Então, não são várias ações, é a mesma ação, o mesmo processo, que é o processo no Fórum Federal em Tampa. Eu não chamaria de ofensivas ou ataques, porque não é o que são, tá? A verdade, o único que está acontecendo aqui é que as empresas estão tomando medidas defensivas, não ofensivas. Por que defensivas? Porque ninguém mandou ao ministro a encaminhar ordens de censura sigilosas para a Rumble nos Estados Unidos para censurar residentes dos Estados Unidos e parar a monetização de contas dentro do território dos Estados Unidos. Ninguém mandou ele fazer isso, e menos ainda ninguém mandou ele fazer, pelo menos com certeza a Rumble e a Trump Media não mandaram ele fazer isso. Se alguém mais mandou, não sei, mas essa é uma ação que veio de Brasília para os Estados Unidos. As ações que estão sendo tomadas agora são defensivas. Primeiro, a gente pediu que seja invalidado e reconhecido que essas leis não são executáveis, que os mandados não são executáveis, que os mandados são ilegais. O Departamento do Estado tem respondido a essa manifestação, o Departamento de Justiça tem se manifestado também, né? E, obviamente, o ministro é bem-vindo a apresentar uma defesa, a explicar por que ele acha que as ações dele, né, no caso da Rumble, cumprem com os tratados internacionais Brasil, Estados Unidos, que todo o resto do judiciário brasileiro respeita todos os dias, tá? Todo delegado da Polícia Federal sabe como fazer o protocolo e como seguir. E esse aqui é um caso único, porque não tem outros casos que eu saiba de juízes brasileiros fazendo o que o ministro está fazendo. Só para ser bem claro, tá? Sim. Desculpe, pode concluir, por favor. Não. Então, não é uma ação ofensiva, não é um ataque a ninguém. É uma ação defensiva. O que poderia acontecer facilmente é revogar esses mandados, né? E as medidas punitivas desses mandados que estão feitos de forma ilegal. Se o ministro quiser fazer de forma legal, o jeito certo seria notificar o governo dos Estados Unidos em Washington e pedir que o governo dos Estados Unidos faça cumprir, assim como o governo americano faz todos os dias com o governo brasileiro. Você pede que a decisão americana, a ordem judicial americana, seja homologada por um juiz brasileiro. O juiz brasileiro homologa e vai encaminhado para quem for no Brasil. Posso acrescentar uma dúvida? É simples reciprocidade.
Martim, só uma dúvida. Tem havido um movimento aqui no Brasil que traz muito o nome de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente da República, como se ele estivesse arquitetando, mobilizando todo esse movimento que nós estamos vendo. No que diz respeito à Trump Media, no que diz respeito à Rumble, inclusive o ex-presidente teve de ser ouvido na Polícia Federal por causa disso. Tem envolvimento? Eduardo Bolsonaro participa do processo ao qual o senhor está envolvido? Não, Eduardo Bolsonaro não participa do processo. Quem participa do processo hoje é Trump Media, Rumble e Alexandre de Moraes. Ok? Em relação aos reclamos sobre o que o Eduardo está fazendo, obviamente qualquer um que assiste a qualquer mídia vai saber quem é Eduardo e o que ele está fazendo. Em relação a isso, o único que acho apropriado para eu me manifestar é que quando as pessoas se encontram fisicamente no território dos Estados Unidos, as pessoas podem estar protegidas pela Constituição dos Estados Unidos. Isso inclui um negocinho chamado Primeira Emenda, que é a liberdade de expressão. Então, nem Alexandre do Brasil, nenhum juiz do Coreia do Norte, nenhum juiz do Irã, nenhum juiz da Venezuela pode censurar um dissidente, né? Alguém que não concorda com você politicamente, porque fala coisas que te ofendem, ou que você não gosta de ouvir, ou que você se sente ameaçado, quando essas pessoas estão no território dos Estados Unidos. Estados Unidos tem mais de 230 anos de história, com dissidentes do mundo inteiro que vão para o território americano e falam de tudo, né? Isso tem incomodado a muitos governos ao longo de muitos anos. Coreia do Norte, Venezuela, governo da China, na União Soviética era terrível cada vez que um russo chegava. Pergunta para o governo cubano o que eles gostam, tudo que os cubanos que estão na Flórida falam. Mas é assim que funciona. Então, infelizmente, não vai ter uma exceção para Alexandre de que todos os outros governos autoritários ao longo da história quiseram censurar aquela dissidente político que se encontra no território americano, falando que, obviamente, ele não pode falar no país dele. Martim De Luca, advogado de Trump. Eu preciso encerrar. Perdão. O senhor explicou super bem que isso aqui é um adendo numa ação que já existia lá. Então, se é aquela de fevereiro de 25, é que tem como pivô Alan dos Santos, por causa do pedido de Moraes para bloqueio das contas dele e compartilhamento de informações. A minha dúvida permanece. Na avaliação dos senhores, a viabilidade desse processo na justiça americana, haverá uma sentença ainda neste ano? Vai depender. Se a postura continua sendo de não aparecer na justiça dos Estados Unidos e ficar em default, isso é possível, sim. Se eles querem aparecer, se o ministro quiser, né, aparecer e participar do processo, brindar explicações de por que ele acha que as ações dele cumprem com a lei dos Estados Unidos e com os tratados bilaterais, então isso obviamente demoraria uma conclusão desse processo e provavelmente se estenderia até 2026. Agradecemos demais aqui Martim De Luca, advogado da Trump Media e também da Rumble. Obrigada pela gentileza de vir aqui, porque é um assunto que a gente fala muito e é importante que nós tenhamos aqui o olhar também da defesa. Muito obrigada, Martim. Bom dia. Obrigado por me receber. Uma coisa é certa, se a casa do Alexandre de Moraes ainda não caiu, ela está prestes a cair. Porque isso que está vindo à tona aí, meu amigo, vai feder pro lado do Alexandre de Moraes, o bicho vai pegar para ele, porque as leis dos Estados Unidos não são leis brasileiras. A coisa lá não fica impune, lá se cumpre as leis, não é aqui no Brasil que tudo é bagunçado, não. Que as leis são aplicadas ao bel prazer do que o juiz achar que é o que está valendo. Então, a coisa está ficando muito complicada por senhor ministro Alexandre de Moraes. Se ele não vigiar, muito provavelmente não vai poder mais entrar nos Estados Unidos, vai ter uma série de restrição contra ele. Já há especulações aí de que ministros, inclusive Alexandre de Moraes, estão vendendo os seus imóveis
que tem nos Estados Unidos. Não sei a veracidade disso, mas já está havendo boatos nesse sentido. E esses ministros, inclusive o Alexandre de Moraes, ele gosta, né, de viajar para os Estados Unidos, né, ir para a Disney e tal, esse negócio todo. E a coisa, esse processo que a empresa do Trump está movendo contra o Alexandre de Moraes é um processo individualizado, é um processo contra o Alexandre de Moraes e contra as suas ações enquanto juiz, né? Porque toda a documentação que está vindo à tona e que já veio à tona antes são incriminatórias, né? De acordo com a lei americana, né? Então, me parece que o Alexandre de Moraes, ele colocou a mão e o pé longe demais, onde ele não alcançava. E aí meio que a coisa saiu do controle, né? Porque imagine você que você emite uma ação contra uma empresa que não tem nada no Brasil, não tem representatividade ou algum representante no Brasil, não tem nenhum escritório, não tem nada, que foi o Rumble, né? O Rumble, o Alexandre de Moraes colocou sanções, né, e multas e tudo mais, e falou que se não cumprisse, a empresa não poderia funcionar no Brasil. Só que o Rumble não tem empresa, não tem escritório, não tem nenhuma ligação com o Brasil, né? A empresa, ela funciona toda dos Estados Unidos, então ela está sob a jurisdição americana. E o juiz, e o Alexandre de Moraes, o juiz brasileiro, aplicando multas para uma empresa americana, com jurisdição americana? Como assim, gente? Alguém me explica isso aí? Pois é, o advogado explicou isso neste vídeo muitíssimo bem. Ele deu detalhes de como foi tudo, de como que se deu todo esse processo e tudo mais, né? E ele explicou muitíssimo bem. Então, você há de convir que nos Estados Unidos, os advogados é uma categoria que ganha muitíssimo bem e que são valorizadíssimos nos Estados Unidos. É uma das categorias que mais ganha nos Estados Unidos, que é mais bem remunerada nos Estados Unidos e que é mais valorizada nos Estados Unidos, porque o império da lei lá nos Estados Unidos, na América, funciona e funciona muito. Então, esses advogados, ou os advogados americanos, eles têm então essa valorização da sua profissão justamente por conta dessa demanda jurídica muito bem aplicada, né, nos Estados Unidos. Lá se aplica a lei, lá a coisa funciona. Lá não existe impunidade. Isso é tudo coisa do Brasil, né? Impunidade, brecha na lei, a lei fala uma coisa e se faz outra. Isso tudo é pataquada do Brasil. Lá é diferente. Então, quando você como um juiz, mexe com
a legislação de um outro país, mexe com uma empresa que está sob jurisdição de um outro país, é complicado. É complicadíssimo. Porque nesse outro país, as leis funcionam. E quando você extrapola, né? Você tem um certo poder ali e você extrapola entrando no território jurisdicional de outra nação, de outro país, que nesse caso é os Estados Unidos, aí, meu amigo, aí já era. Aí já era, porque o caldo vai engrossar, o caldo já está engrossando e vamos ver qual vai ser aí o Deus nos acuda aí do Xandão, né? Do Alexandre de Moraes. Bom, por esse vídeo é isso. Vamos esperar os próximos capítulos dessa história que está apenas começando para o lado do senhor Alexandre de Moraes. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa aqui nos comentários o que você está achando de toda essa história. Você está gostando do que está acontecendo com Alexandre de Moraes e até breve.